Olá, bem-vindo ao nosso canal aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para prosseguirmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos, terceira parte, tratando sobre as leis morais. Então vamos ao estudo da nossa segunda lei, que é a lei do trabalho, que é uma das grandes mudanças que a gente encontra nas concepções espíritas, né? Ou melhor dizendo, que as concepções espíritas fazem essa grande mudança na nossa forma de entender trabalho. Tá? Então vamos ver o que nos dizem os espíritos superiores. Primeiro, começam nos falando sobre a necessidade do trabalho, que extrapola a questão meramente da sobrevivência, né, de ter uma necessidade óbvia de manutenção, né? E a gente já vai ver por que, do ponto de vista da espiritualidade, o trabalho ele extrapola essas necessidades, né? Então, a necessidade do trabalho é lei da natureza, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E aí, nessa resposta, a gente já tem um chamado para a nossa próxima lei a ser estudada depois da lei do trabalho, que é a lei de conservação, na qual então nós vamos aprofundar esses conceitos de necessário e de prazer, tá? Na nossa vida e como que eles se entrelaçam e como que nos movimentam interiormente e espiritualmente diante da vida, tá? Principalmente da vida material. Então, tá? Sabido por todos nós, a civilização, a vida em sociedade, de fato, ela aumenta, né, as nossas necessidades e, por consequência, também os prazeres que ela nos oferece são muito maiores. Com isso, as pessoas acabam trabalhando, tá, mais para adquirir esses bens, esses prazeres. E aí cabe aquela pergunta, né? Mas por que então, tá, a importância, onde está a importância dessa necessidade de saber o que é necessário e estudar o prazer em nós, a função do prazer em nós, justamente para que a gente saiba fazer aquela tradicional escolha entre o ouro e o ferro. Tá? Trabalhar sim, ótimo, ter bem-estar é excelente, mas a gente precisa questionar necessidades e prazeres. Tá? Mas vamos deixar para questionar isso quando for um momento mais certo, mas já fiquem pensando sobre isso. Então, por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Então, já sabemos disso, já estudamos as missões e ocupações dos espíritos, já falamos sobre a vida no mundo espiritual e sabemos que ela é cheia de atividade. Né? E aí eu quero que vocês observem a outra frase dessa resposta, que é o conceito que os espíritos nos dão sobre o que é trabalho do ponto de vista espiritual. É toda ocupação útil. Então, tudo aquilo que eu fizer que seja útil para alguém, tá? E seja útil, né, para a sociedade, útil para mim mesma, isto é trabalho. Então, por exemplo, né, eu ler um desses livros é trabalho. Dá prazer? Dá. Mas é trabalho, porque está sendo útil. Tá? Isso está me dando conhecimento, está fazendo com que eu me enriqueça. Então, isso é útil. Uma criança que está brincando, né, e talvez até destruindo um brinquedo, como é tão frequente, né? A gente dá um brinquedo para uma criança e ela começa a mexer naquele brinquedo, e quando vê, o brinquedo está virado em 1000 pedaços. Aquela criança está trabalhando,
Tá? Por quê? Porque ela está movendo as mãos. Movendo as mãos, ela está desenvolvendo a inteligência. E quando ela quebra um brinquedo, ela na verdade está tentando descobrir como aquele brinquedo funciona. Tá? Então vejam que a mente trabalha junto com as mãos, a inteligência trabalha junto com. Então toda ocupação útil é trabalho, independente se este trabalho ele é remunerado, se este trabalho é um trabalho reconhecido, se ele, enfim, né? Se ele é um trabalho profissional, se ele é um trabalho amador, até mesmo se ele é um trabalho escravo, ele é trabalho. Né? Se é útil, é trabalho, independente de qualquer outra finalidade que se possa, né, outra questão que se possa levantar. O critério é, se é útil, é trabalho. Por trabalho, só se deve entender. Bom, estamos repetindo, desculpem, né? Mas aí então a gente está colocando algumas das imagens que eu tinha separado, né? Na verdade, não tirei o questionamento da lâmina anterior, mas aqui a gente vê, né? A mãe trabalhando em casa com criança, os espíritos trabalhando também, um trabalho coletivo, provavelmente um mutirão, né? Fazendo algum tipo de limpeza em algum lugar. Então, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, vejam, o trabalho ele é útil, tá? Ele movimenta aquela engrenagem de necessidade, de prazer, mas ele também aperfeiçoa a nossa inteligência. Então, trabalhando, nós vamos ampliando a nossa capacidade de entender das coisas. Né? Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então vejam, né? Essa necessidade imposta ao homem de trabalhar para se sustentar está muito longe daquela ideia que a gente encontra lá, né? Naquele mito da expulsão de Adão e Eva do paraíso, em que, né, no mito diz que foram expulsos dali, porque ali eles tinham tudo, emanava o leite e o mel, não trabalhavam, viviam as mil maravilhas. E aí dali foram expulsos, tá, por desobediência, por terem tocado na árvore do conhecimento, que era proibida, e então, tá, foram expulsos e teria sido dito que então teriam que ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto, né? E as mulheres dariam à luz entre dores e ranger de dentes. Muito bem. Ocorre que, né, se o homem não trabalhasse, se não dependesse da sua subsistência, né, ele trabalhar, ele teria se mantido sempre num estado infantil, porque a sua inteligência não teria avançado, tá? Ele não teria se desenvolvido. E aí a gente vai ver que o trabalho, em aperfeiçoando a inteligência do homem, também está funcionando com a lei de evolução. Eu não tenho como evoluir se eu não trabalhar. Tá? Então, vemos aí que esse mito, né, de teria sido o trabalho, ver o trabalho como algo que seja um castigo divino, não tem fundamento perante a doutrina espírita. Né? O trabalho é algo extremamente necessário, louvável, o sentir-se útil, né, que é esse sentimento por detrás dessa lei, né, sentir-se útil, isso nos dá sentido à vida, isso nos dá uma saúde, né, social, uma saúde mental também, né? Por que não dizer isso? Então vejam, né? O trabalho ele nos
aperfeiçoa a inteligência, e nesse aperfeiçoar a inteligência ele está se ligando à lei de evolução, à lei de progresso, né? Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então também não é somente o trabalho braçal, né? O trabalho intelectual também está contemplado como trabalho. Não resta dúvida sobre isso, né? Por que prover a natureza por si mesmo a todas as necessidades dos animais? Então, diferente, o ser humano não tem isso, né? Que foi o que nós discutimos na questão anterior, mas os animais têm. Então, aqui Kardec está perguntando se os animais estão isentos de trabalhar, já que, né, a natureza lhes provê tudo. E a resposta dos espíritos é que tudo em a natureza trabalha. E, de fato, né, se nós observamos a perfeição do funcionamento da natureza, cada ser, cada ser vivo tem uma função, né, e o fato dele viver e executar essa função está contribuindo para a harmonia geral de tudo, né? Então a gente tem aí na nossa imagem, né, uma ave de rapina, e a função dela é justamente limpar o mundo, né? Limpar a natureza, cadáveres, né, de animais que morram, de cadáveres que fiquem putrefatos no ambiente. Então, todas as aves de rapina e todos os animais que fazem esse trabalho, eles estão fazendo um trabalho de limpeza, assim como a gente vai ver o trabalho, né, de polinização, o trabalho dos pássaros semeando, e todos, né, vai se encadeando. A natureza é um encadeamento perfeito, né? A própria água trabalha, né? Ela arrasta os minerais, ela fertiliza solo, a minhoca fertiliza solo, né? Então, tudo em a natureza trabalha, como trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o do homem visa um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, é o trabalho que puxa, né, que promove progresso, porque desenvolve inteligência, porque faz pensar, e aí se liga então ao progresso. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos destinos, dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem que quase nunca lhes descubrais o resultado imediato. Então, tudo em a natureza trabalha, tudo na vida material trabalha e na vida espiritual também. A vida é atividade. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Também já falamos sobre a questão da ociosidade, vejam que então esse conceito está se repetindo. Nós falamos sobre a ociosidade, em que a espiritualidade começa essa discussão sobre a gente pensar que a ociosidade ela é suplício. Começou lá quando nós falamos sobre missões e ocupações dos espíritos. Tá? E aqui, quando falamos sobre trabalho e sobre sentir-se útil, tá? Sobre desenvolver a nossa inteligência e isso promover progresso, novamente vem essa colocação da ociosidade como um suplício,
porque ela vai ser uma falta, vai ser aquele vazio existencial, aquela falta de utilidade, de sentido à própria vida, né? E por consequência o tédio, né? E daí as ideias, muitas vezes, de suicídio. Os passos são curtos. Achar-se-á isento da lei do progresso o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Então vejam, será que é só pelo trabalho, né? Kardec fica insistindo nessa ideia, será que só pelo trabalhar só para dinheiro, para manter a posição social, para, né, manter a subsistência, para manter a vida? Se fôssemos pessoas ricas, precisaríamos trabalhar? Melhor dizendo, os ricos devem fazer alguma coisa? E aí os espíritos respondem: do trabalho material, talvez não, porém da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Tá? Então vejam, do trabalho material, tá? Não. Não é necessário que uma pessoa rica faça um trabalho braçal. Porém, ela não está desobrigada de ser útil conforme os meios que ela disponha. E aí vamos lembrar que isto também já foi falado, tá? Que todas essas leis morais vão sempre vigir e vão nos ser, né? A vida vai nos pedir contas conforme a nossa possibilidade, as nossas forças, nunca além disso. Então, se eu tenho muitos meios econômicos, se eu tenho muito dinheiro, isso significa também, tá, que eu tenho que usar essa possibilidade de acordo com, tá, essa ampliação, e a minha obrigação com relação ao trabalho vai ser de me tornar útil conforme essa quantidade que eu tenho, tá, essa possibilidade que essa riqueza me dá. E observem, né, que a outra questão é que eu tenho a obrigação de prosseguir através do trabalho, aperfeiçoando a minha inteligência ou a dos outros. Então vejam que quem detém meios de produção, quem detém dinheiro, detém também o compromisso de promover trabalho e, com este trabalho, promover o desenvolvimento da inteligência das outras pessoas. Então, aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então vejam que quem detém dinheiro, ele não tem, do ponto de vista da espiritualidade, nenhuma obrigação, tá, do ponto da resposta dos espíritos, nenhuma obrigação, né, de dar coisas. Tá? Ele tem que dar tantas cestas básicas, ele tem que dar alimentos, ele tem que dar roupas, ele tem que dar casas. Dar. Não. Em momento algum a espiritualidade vai nos dizer isso, mas ela vai reafirmar sempre que quem detém meios de produção, né, quem detém poder econômico tem o trabalho, tem a função, a obrigação de promover mais trabalho para os outros, tá? De fomentar trabalho, de desenvolver a inteligência, não de pegar o dinheiro e guardar, tá? E ficar com ele ali, e eu estou aqui usufruindo, né? E aí, dou uma cesta básica no Natal, eu faço uma caridade no Natal. Ok, isso é uma beneficência, né? É uma solidariedade, mas realmente obrigação e caridade ele fará quando ele promover trabalho. Se ele vai ter lucro com essa promoção, bom, não há problema, desde que ele seja justo no pagamento aos seus funcionários, às pessoas a quem, e que ele esteja promovendo trabalho e conhecimento, esteja fazendo com que os seus semelhantes também tenham a possibilidade de desenvolver a inteligência através do trabalho, ele está cumprindo
com a obrigação que ele tem, do ponto de vista espiritual, ao ser detentor de uma fortuna. Então, aquela ideia, né, de que quando a gente ganhasse dinheiro, iria fazer a caridade, né, vou montar um abrigo, um asilo, do ponto de vista do mundo espiritual, o dinheiro existe para gerar trabalho, tá? Para servir a lei de progresso, principalmente. E então, né, a necessidade do trabalho. Mas vejam nessa imagem, nós temos aí uma moça numa cadeira de rodas, tá? E ela está trabalhando. Isso hoje é um tema, né, o tema da inclusão, tá? Da inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência no trabalho, com esse entendimento de que é possível que eles se integrem à sociedade e participem ativamente dela, conforme as suas possibilidades. Já era um tema, né, que Kardec questionou os espíritos, e a resposta, eles anteciparam isso que nós vivemos agora, nesse século XX, né? 21, na verdade, foi mais nessas 2 décadas do século XXI que isso começou a ganhar corpo, que é o tema da inclusão, né? Então, Kardec questionou: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil do ponto de vista do trabalho. E a resposta dos espíritos a essa colocação dele: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Observem, voluntariamente tornou inútil a sua existência, ou seja, aquele que não quer trabalhar. Porquanto esse vive a expensas do trabalho alheio. E observem o que está colocado, ou seja, está grifado. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, a resposta é sim. Toda pessoa portadora de alguma forma de necessidades especiais, ela pode e deve ser útil. Isso vai lhe fazer muito bem. Ela pode e deve trabalhar conforme as suas possibilidades. Então a gente está vendo aí, né, na imagem a moça que está numa cadeira de rodas e ela faz um trabalho que é possível, porque vejam que todos os demais que não têm a limitação de movimentos que ela tem também estão sentados. Então não há nenhuma diferença no trabalho que ela executa para o trabalho que os demais executam. Então o fato dela viver, ser uma cadeirante não pode ser por si só uma limitação. Ela pode e deve ser útil conforme as suas faculdades. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então, esse cuidado que nós temos nas famílias, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, o cuidado com alguém que seja portador de alguma deficiência ou de alguma enfermidade, seja ela permanente ou transitória, ela faz parte também da lei do trabalho. Isso também é trabalho. E um trabalho muito importante e até muito cansativo, muitas vezes, que exige muito, tanto do físico quanto do emocional, até mesmo do financeiro. Então, Kardec aqui nos diz que sim, essa questão da reciprocidade, de nós cuidarmos dos nossos idosos, isto é parte da lei do trabalho, isso é parte das questões das obrigações que nos unem pelos laços de família, de se dar essa sustentação uns aos outros, de alguma maneira prover
que haja o atendimento às necessidades dos nossos idosos. Se não posso fazer isso pessoalmente, mas que eu proveja, que eu cuide para que haja uma estrutura, né, para esse idoso, assim como quando fomos crianças, eles proveram para que houvesse uma estrutura que nos desse sustentação, né? Quer fosse uma escola, quer fosse, né, uma cuidadora, assim como hoje se tem outros meios também de se cuidar de um idoso, conforme ele requer algum cuidado especial, mais específico. Seja. Muito bem, e sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar mais um pouco de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, olha, na verdade temos aqui duas leis, né? Temos a lei do trabalho e a lei do repouso. Não podemos trabalhar tanto, né, que isso prejudique a nossa saúde física ou exigir que alguém trabalhe tanto que ele prejudique a saúde. Então é necessário que haja o trabalho e é necessário que haja o repouso. Vamos entender por repouso não somente o dormir, tá? Mas também o lazer. Também é necessário, tá? Para que a gente tenha a nossa saúde física, mental, espiritual em harmonia. Né? Se trabalhando nós temos a sensação de utilidade, nós temos o desenvolvimento da nossa inteligência, no repouso, tá? No lazer também, nós também teremos uma ligação direta com a inteligência, né? Dar liberdade à inteligência. Por quê? Né? Porque aí eu tenho momentos mais criativos. Muitas vezes nos nossos trabalhos nós ficamos limitados às questões, né, de pensar dentro de uma determinada técnica, seja qual for o trabalho que você faça, ele tem uma técnica para ser executado. Então eu preciso pensar dentro, né, os problemas que me surgem, eles vão ser resolvidos dentro dessa técnica, ou então eu vou ter que desenvolver uma nova técnica, mas dentro dessa limitação da atividade. Enquanto que nos momentos de lazer, eu posso dar asas à minha imaginação, né? Eu vou sair, né, desse universo do nosso trabalho profissional, vamos dizer assim, ou do nosso trabalho rotineiro, né? Porque necessariamente ele não precisa ser profissional, mas do nosso trabalho rotineiro, porque também dessa rotina nós precisamos de repouso, né? Então vamos pensar a rotina do trabalho de uma casa, seja quem for que a execute, né? Mas é uma rotina cansativa, é uma rotina desgastante, que exige sim que a pessoa também tenha repouso, né? Que ela tenha um momento de prazer, um momento de lazer, né? Para que ela possa recuperar as forças. Então, precisamos do trabalho e precisamos do repouso, e ambos servem ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento da nossa inteligência. Lembrando, né, que quando nós dormimos, não é somente a nossa inteligência, né, mas o nosso próprio ser espiritual. Ele também, né, tem esse momento de emancipação da alma, né, de emancipação do corpo, em que vai poder viver no mundo espiritual e muitas vezes até a aprender coisas, como a gente viu lá nos vídeos, né, que falam sobre a emancipação da alma. Então, vejam como as coisas funcionam, tá? O trabalho, toda a lei do trabalho, inclusive o oposto, né, que seria o repouso. Então, a gente vai ter, né, essas duas faces da mesma lei, ambas funcionam para o desenvolvimento da nossa inteligência. Então, ambas, o trabalho, ele vai estar sempre ligado, mesmo quando se fala de repouso, mesmo quando se fala de lazer,
está se falando também do trabalho de desenvolver e trabalhar a inteligência do homem, né? Para que o repouso e o lazer vão possibilitar que ele se eleve acima da matéria, tá? Porque justamente a gente vai ter esses momentos em que nós não vamos estar vinculados à questão da nossa sobrevivência material, né? Nós não vamos estar pensando nisso, nós vamos estar dando asas à nossa imaginação, à nossa criatividade, né? Vamos estar em contato, né? Como está ali na imagem, com a natureza, com o mar, enfim, isso nos refresca a cabeça, como a gente costuma dizer, né? Muito bem. E qual é, então, o limite do trabalho? Quando é que eu devo repousar? Tá? Porque a gente vê assim, hoje a gente tem uma jornada de trabalho que varia aí de 6 a 8 horas, tá? Diárias, estou falando em trabalho remunerado, né? Temos aí de 6 a 8 horas diárias de trabalho remunerado. Nem sempre foi assim, tá? Para que se chegasse a esse limite, houve uma grande luta das classes trabalhadoras para que houvesse uma limitação, né, nessa jornada de trabalho, porque sabemos que lá, né, na época em que começou a questão da Revolução Industrial, e aí depois, a partir daí, começa o surgimento da classe trabalhadora, da classe operária, havia um verdadeiro abuso, né? Porque as pessoas moravam dentro das fábricas, era praticamente uma senzala, era uma forma de trabalho escravo, né? Assim como havia o trabalho escravo aqui no nosso país nessa época, né, os anos 1700, 1800, na Europa a Revolução Industrial colocava todas as pessoas praticamente numa situação de escravidão, porque o dono das fábricas nas cidades, né, oferecia o trabalho e as pessoas dormiam nas fábricas, comiam nessas fábricas e trabalhavam ali até cair, troca de um salário que é muito pouco. Então começou a haver uma série de lutas operárias, né, para que houvesse uma limitação, para que houvesse uma questão de um salário digno que permitisse às pessoas não serem simplesmente mais, como vocês estão vendo na imagem aí, né? Ali alguém dando corda nelas e elas andando em fila, serem mais uma espécie de robô, né? Mais um elemento da questão econômica e sim fossem vistas como pessoas e terem os seus direitos assegurados em razão do trabalho, né? Isso foi uma grande luta do século XIX, a questão dos direitos sociais, século XIX, meados do século XX, em que então se incorporaram, né, várias questões referentes ao direito, à legalização, à regulamentação das questões referentes ao trabalho, entre outras, né, das questões dos ditos direitos sociais. Então, qual é o limite do trabalho? Vejam que Kardec fez essa pergunta no século XIX, em 1854, quando ainda a regra era exatamente a que está na imagem, tá? Da corda, e as pessoas, tá? Principalmente as classes trabalhadoras, as classes operárias, trabalhavam de sol a sol e naquele regime muito próximo da escravidão, né? E aí ele diz, os espíritos dizem, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, eu tenho que conhecer o meu limite de trabalho, né? Saber até onde as minhas forças me permitem trabalhar. E aí Kardec pergunta: que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus semelhantes, aliás, desculpem, impondo a seus inferiores, né, aos seus empregados, excessivo trabalho, né, que era a rotina, cotidiano daquela sociedade,
principalmente em se considerando que a essa época não haviam regulamentações que dessem quaisquer formas de garantia a esses trabalhadores, né? Isso é uma das piores ações, responderam os espíritos superiores, né? Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha aos seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Porque a lei é o limite das forças. E aí vamos ver que o limite das forças, para que ele não é igual entre todas as pessoas, tá? A gente falou antes, um tema que é da atualidade hoje, né? É a questão da inclusão. E aí eu vou ter que ver que tipo o trabalho em que essa pessoa, a portadora de alguma necessidade especial, vai ser inclusa, tá? As condições de trabalho dela, das suas forças, assim como de outras, mesmo das pessoas que não sejam portadoras de nenhuma necessidade, mas nós temos diferentes limites, né? Diferentes condições de trabalho, de força de trabalho. Algumas pessoas, tá, têm muita vitalidade, fazem muita coisa, outras não têm tanta vitalidade, seja por questões de saúde, tá, de compressão física. Então, cada um tem que conhecer o limite das suas forças e, em termos sociais, a gente faz uma média disso, né? E aí se chegou atualmente a essa ideia de 6 a 8 horas de trabalho. E aí nós temos também, né, em torno de 8 horas de repouso, de lazer, né? De lazer, principalmente 8 horas livres para convivência com a família, para estudo, né? Para lazer e 8 horas de descanso. Então, 1/3 da nossa vida a gente dorme, né? 2/3 da nossa vida estamos em atividade. Mais ou menos, né? Nessa ordem. E o excesso de trabalho é algo extremamente negativo, né? E os espíritos aqui deixam isso muito claro. E reforço, né? Isto foi posto em uma época em que esse abuso era a regra, em que não havia para as classes operárias, né, para os trabalhadores em geral, nenhuma forma de regulamentação, né, com relação aos seus direitos. Né? Seu trabalho começava a partir desse período uma luta pelos direitos dos trabalhadores, pela questão, né, isso na Europa, né, pela questão da jornada de trabalho, pela questão do salário. Aqui no nosso país isso foi começar já um pouco depois, né, somente depois do final da escravidão que começou esses questionamentos. Então isso foi um pouco além, né, quase no início do século XX. Na Europa esses questionamentos eram já no meados do século XIX, já começava um movimento social muito forte. Em razão disso, surgimento de sindicatos, uma série de coisas. Aí os espíritos, respondendo a esses questionamentos feitos por Kardec, posicionavam-se muito claramente no sentido de que esse abuso do trabalho, né, o abuso da força de trabalho, é uma das piores ações. E por que é uma das piores ações? Vai levar muitas vezes a pessoa a adoecer, a pessoa a morrer, a exploração, tudo isso. Mas lembrem-se que, do ponto de vista da espiritualidade, o trabalho tem a função de promover o desenvolvimento da inteligência. E portanto, né, associado ao desenvolvimento da inteligência, a lei de progresso, a lei de evolução. E que, para um pleno desenvolvimento dessa inteligência, nós temos a necessidade do trabalho, né? E temos a necessidade do repouso para dar liberdade, para dar criatividade, desenvolver imaginação, né, nesse arcabouço todo. E quando nós exigimos um trabalho excessivo de alguém, nós estamos justamente cortando, né, e fazendo com que cortando esse desenvolvimento da inteligência,
que a pessoa acaba entrando numa vida autômata, né? Ele é um robô, ela é automático. Então ela já não pensa mais, ela só executa, ela só bota um parafuso, bota um parafuso, bota um parafuso, ah, expede um documento, enfim, ela se torna robotizada. Ela já, aquele trabalho já não serve para que ela pense, ela já não consegue mais pensar, ela só consegue fazer e fazer sempre a mesma coisa. Então, afora a diminuição da saúde física, que vai resultar numa diminuição da capacidade deste corpo físico e, portanto, numa redução da sua vida, da sua encarnação, da utilidade que teria esse corpo, vai adoecer antes da época. E isso é um crime grave. Mas aliado a isso está o fato de que também, ao fazer isso, ela está exigindo excessivamente da pessoa e exigindo que ela trave a sua evolução, tá? Porque não permite mais nada a não ser um trabalho robótico. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado senão de acordo com as suas forças. Então, reafirma duas questões que já foram vistas, né? A questão de haver um amparo para a velhice, né? Para o idoso, e também a questão de que é sempre de acordo com as suas forças. As nossas forças vão declinando, eu vou também declinando de muitos trabalhos e me ocupando com outras coisas. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Isso também era uma outra realidade. Parece que a gente está falando de uma coisa já passada, né? Como se não existisse hoje isso. E a gente sabe que tem inúmeras pessoas, né, que não tem como se manterem, não tem como sobreviverem com o que recebem com a sua aposentadoria, precisam prosseguir trabalhando. Mas nessa época, né, em que foi feita essa questão, 1857, também não havia esses direitos sociais, da previdência, né, essas questões todas que fazem parte, né, de uma estrutura social. Eram questões que estavam começando a serem levantadas. E aí os espíritos então vão responder, né? Se essa pessoa já idosa não tem como se manter, alguém tem que mantê-la, né? Então o que eles respondem? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então o que eles estão dizendo? A sociedade precisa também olhar para isso. É preciso que haja um olhar macro sobre essas questões, não ficar só focado, tem que haver um olhar maior, um olhar de estrutura para uma sociedade. Da sociedade, alguém, uma estrutura maior olhando para esses elementos que necessitam desse amparo. É uma clara indicativa de pensar-se em previdência, em previdência social. Então, Kardec, diante dessas respostas, ele vai encerrar este capítulo com um dos textos mais interessantes que ele coloca no meu ponto de vista nesse livro. Ele diz assim: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Então ele também está falando aqui, Kardec agora, sobre desemprego, e realmente o desemprego é um flagelo, porque muitas pessoas ficam sem a possibilidade do trabalho que mantém, que lhe dá a subsistência, gera miséria, que gera doença, enfim. Sabemos que é um ciclo negativo, é um ciclo pernicioso, a suspensão do trabalho
perda do trabalho gera muitos problemas, né? Até mesmo de depressão e uma série de coisas. Então, quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Então, aquelas situações em que as economias, né, afundam, naufragam e há, né, situações altíssimas de desemprego. Isso é algo que precisa ser muito bem visto, né? Bem olhado, muita atenção, porque é um flagelo, sem dúvida. Aí tem suas causas. Então, a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Então, vejam como é velho essa engrenagem, né, de fazer as pessoas consumirem para fazer a roda da economia girar. Isso já era dito lá em 1800, né, e a gente ainda escuta essa mesma questão: consumo, produção, consumo, produção. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Então temos muito a pensar, né? Kardec aqui ele chama a atenção, né, que não somente a produção e consumo, mas que o que vai de fato estabilizar uma sociedade nessa questão e evitar o flagelo, né, da suspensão do trabalho, do desemprego, o elemento é a educação moral. É o desenvolvimento dos seres humanos, né, dos valores humanos. Isso é o que vai de fato fazer, segundo Kardec, pesar a balança, né, e equilibrar essa situação. E aí ele vai mais adiante, ele diz: não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres e a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então ele vai nos dizer aqui educação, aqui ele está falando de educação não acadêmica, né, mas a educação de uma forma geral, a educação dos princípios, né, dos valores humanos, aquela que a gente recebe na nossa família, que deve prosseguir recebendo na escola, que deve estar, né, na sociedade, que a partir de um determinado momento nós tornamos-nos mestres de nós mesmos, né? Enquanto crianças, enquanto alunos, nós vamos recebendo, né, essa educação dos nossos pais, dos nossos professores, mas chega um momento em que nós precisamos assumir a nossa autoeducação, aí buscar o nosso desenvolvimento, principalmente nessa questão, nosso desenvolvimento dos valores humanos. E é disso que Kardec está falando, então, de que sejamos seres humanos de fato melhores. E aí a gente pensa assim, quanta coisa, principalmente aqui no nosso país, a gente ouve, né? Há alguns anos atrás eu lembro do escândalo do leite aqui no Rio Grande do Sul, em uma região aqui do nosso estado. Estavam colocando formol no leite para que ele não apodrecesse, né? O leite estava quase azedando, então colocavam formol e esse leite ia para a indústria, e chegava, imagine, chegava, né, como nós falamos aí, chegava as crianças, chegava os idosos, chegava as pessoas enfermas tomando formol. Óbvio que isso vai ter uma repercussão na saúde das pessoas, né? Então, imaginem, né? Isso é um valor moral que vai entrando numa cadeia. Isso acabou, né? Essa prática foi denunciada, houve ação do Ministério Público, enfim, e esperamos que isso de fato tenha sido
resolvido, né? E isso foi empresas que caíram por terra. Faltou o quê? Faltou consumo? Não. Faltou produção? Não. Faltou valor moral. Assim como em outras questões também a gente vai ver que o que falta é valor moral para que se mantenha, né? Porque muitas vezes entra a ganância, né? As pessoas quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. Então ela tem condições de manter, digamos, um negócio que tenha um limite de 10 funcionários. Aí ela quer expandir aquilo e aí ela começa a ter 20, 30 e ela não tem condições para aquilo. Ela própria falta a esse empresário essas condições morais de administrar isto, tá? Além das suas forças. Tá? Nas forças, às vezes, da ganância, né? De querer crescer, crescer, crescer e não tem condições de manter esse crescimento. Não tem a visão, o orgulho faz com que muitas vezes a pessoa veja distorcida a realidade, né? Então ela acha que pode, mas de fato ela não tem forças para aquilo. E aí não consegue ir adiante, assim como também muitos empregados padecem do mesmo problema, né? Tem uma boa formação, procuram um emprego, só que quando estão nesse emprego, esses valores morais dificultam o seu relacionamento com os outros. Muitas vezes ele está pensando ou que ele está sempre sendo perseguido, ele está sempre sendo explorado, ou então ele quer saber mais do que o próprio proprietário, do que a pessoa que é o seu superior, e aí entra em choque. E isto é questão totalmente ligada à educação, princípios humanos, tá? A ter autoconhecimento e a saber se colocar diante das situações. Então a gente precisa pensar. Kardec aqui está fazendo um chamado, eles olham, não é só pensar produção e consumo, é preciso que as pessoas tenham esse conjunto de hábitos adquiridos e que tenham uma sólida educação moral, ou seja, tenham uma sólida educação de desenvolvimento pessoal, para que exista estabilidade, tanto por parte dos empresários quanto por parte dos trabalhadores, né, que compõem essa engrenagem aí da nossa sociedade do ponto de vista do trabalho e da economia, para que isto funcione adequadamente, para que não haja um querendo ganhar mais ou um querendo explorar o outro, mas sim que haja, né, esse engajamento que permite estabilidade. Isso depende de valores humanos. E aí Kardec segue, né? Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, terão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Né? Então, o que ele está dizendo? Essa grande quantidade de pessoas que todos os dias, né, vão entrando na população e vão entrando, né, chegando à idade, né, vamos dizer assim, de trabalho, à idade adulta, mas sem freios, entregues aos seus instintos. Como vão conseguir estabilidade, sucesso, equilíbrio numa determinada posição, num determinado trabalho? Quando essa arte, a arte da educação, de formar o hábito de formar bons caracteres, né, bons hábitos, quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmos, para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Permitam fazer um parêntese, né? Mas desordem e imprevidência são coisas que nós vemos muito na nossa sociedade. Então, vamos pensar muito sobre esse texto do Kardec, sobre esse convite a refletir sobre a educação, né?
para que a gente possa esperar de futuro que a nossa sociedade encontre ordem e previdência, né? Isso só vai acontecer se houver ordem e previdência no íntimo das pessoas, porque eu não tenho como criar um exterior que não parta do interior das pessoas. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar e o penhor da segurança de todos. Então, né, com este belíssimo texto do Kardec, a gente encerra, né, essa primeira abordagem aí sobre a lei do trabalho, para quem está começando o estudo da doutrina espírita, né? Introdução, as noções gerais, as noções básicas sobre o assunto. E espero que vocês gravem, né? Que toda ocupação útil é trabalho, que a função espiritual do trabalho é promover e desenvolver a inteligência, que a riqueza material não isenta de trabalhar, que dá um maior compromisso e a quem a possui, né, principalmente de fazer o bem, em promover trabalho, em promover crescimento, e que cada um pode ser útil dentro das suas possibilidades. Devemos acolher isso, né? As obrigações familiares de sustentação mútua nos momentos de fragilidade existem. O repouso também é lei e serve ao propósito de dar liberdade à inteligência. O abuso e a exploração da força de trabalho são uma das piores ações humanas e, atendendo à lei de caridade, a sociedade deve ter meios de previdência social. E espero que reflitam, né, que façam a sua análise, a sua reflexão sobre todas as questões que nós abordamos, especialmente este último texto de Kardec, que é riquíssimo para a nossa reflexão. E fica aqui, então, né, a referência para que vocês façam a sua leitura mais aprofundada. E o nosso convite para que continuemos juntos e estudemos a próxima lei, que chama-se a Lei de Reprodução, no nosso próximo encontro. Sigam cuidando-se, sigamos juntos, embora à distância, né, desse momento. Sigamos juntos no modo virtual e até breve.